Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula sobre a espiritualidade universal, né? O pessoal tem acompanhado, nossos irmãozinhos cada vez estão se somando mais. Hoje eu atrasei um pouco pelos afazeres do dia e vim até correndo, estou até um pouco que suando um pouco. Mas estamos aqui, a gente não pode deixar de lado o nosso compromisso, que é muito importante, que é o compromisso que eu assumi com vocês e o compromisso que cada um assumiu com cada um, né? Esse é a parte mais gostosa, mais legal, porque o objetivo dessas informações que a gente vai passando não é gerar nenhum tipo de dependência, não é gerar nenhum tipo de dependência, né? Não tem outra palavra, de dependência. E o objetivo é que cada um de vocês utilizem essas ferramentas que eu tenho tratado de passar, essas informações, para suas buscas pessoais, para os seus entendimentos pessoais, para que possam viver suas próprias experiências, para que utilizem as energias desse despertar, né? Porque essa grande vibração que o planeta está passando, está vindo muita cobrança em cima daqueles mais sensíveis e estão acontecendo os mais variados fenômenos com várias pessoas. É muito bom o feedback de vocês, né, que vocês acabam deixando nas perguntas ou mandando essas mensagens no inbox aí. É muito importante entender os processos que cada um está passando, porque a gente vai descobrindo que existem mais diversidades de despertar. Cada um tem o seu. E só que ninguém é diferente de ninguém. O que eu gostaria de deixar claro, que apesar de ter algumas nuances diferenciadas, na verdade todo mundo tem o mesmo tipo de... todo mundo é igual, né? O despertar é o mesmo. Os objetivos são os mesmos. Ontem nós fizemos uma live, né, extra, um pouco diferenciada, falando aí da missão dos irmãos estelares, dos irmãos extraterrestres, junto ao planeta Terra. Falamos dos Ashtar Sherrans. Eu sei que é um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, mas é necessário deixar claro algumas coisas. É muito importante que cada um de vocês tenha os seus crivos, tenha os seus filtros, né, para tudo isso que tem chego aí pelos mais diversos meios, principalmente as mídias sociais, que é importante que a gente tenha todo esse filtro. Tem muitas mensagens muito bonitas, tem mensagens realmente inspiradoras, tem gente fazendo um trabalho muito interessante de canalizações diversas de irmãos de luz, e isso tem trazido conhecimento, tem trazido paz, tem gerado elevação vibracional a muitas pessoas. O que eu sempre tenho estimulado, eu tenho falado muito com várias pessoas que nos acompanham aí, é que formem seus grupos. É muito importante que formem seus grupos. É muito importante que esteja reunido com pessoas que buscam a elevação vibracional. Ninguém vai se juntar em meio a santos, né? Não vamos encontrar santos aí, gurus, para ficar buscando. Mas nós certamente
podemos nos juntar entre aquelas pessoas que têm os mesmos objetivos, partilhar as dificuldades. Todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de falar. Toda a sintomática do despertar, toda a sintomática do desenvolvimento parapsíquico, do desenvolvimento mediúnico, faz com que a pessoa se sinta diferente, né? Ela tem sonhos com seres extraterrestres, ela tem sonhos com seres de luz, como tem sonhos com seres involutivos, né? Irmãos que ainda galgam a negatividade, e às vezes elas ficam receosas de falar, de conversar, de falar de suas experiências, mas é muito importante se juntar, encontrar esse grupo, se propor mesmo em fazer reuniões de 3, 4, 5 pessoas. Vocês vão percebendo que as pessoas vão se juntando, vão se somando, e começa a fazer esses grupos de meditação. Nós temos exemplos aí, tem a Maiara que está acompanhando a gente, do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Moça jovem, começou seu pequeno grupo, hoje já tem um grupo aí de quase 30 pessoas. Inclusive, mando um abraço para o pessoal lá de Petrópolis também, aproveitar, porque me fez o convite de ir lá, com certeza terei muito prazer de ir. E nesses grupos, nessa formação de grupos, eu gostaria de me oferecer a participar com vocês, saber que existem esses grupos, que esses grupos estão sendo formados. Também tem a Carla, que está formando, Carla Luca, que está formando um grupo aqui, lá em Pinheiros, né? O pessoal que é de São Paulo quer fazer se juntar a esse pessoal. Eu vou estar presente, a cada certo tempo eu vou estar presente, vamos passar um dia juntos, vamos passar uma tarde juntos, discutindo, conversando. E eu estimulo e incentivo que muitos outros grupos se abram, e os interessados em formarem esses grupos, pode entrar em contato em inbox. Eu quero dar todo o suporte, toda a ajuda para que esses grupos sejam formados. Me proponho a visitá-los em qualquer lugar que seja, no Brasil, de acompanhar periodicamente esses estudos, e com o objetivo único, gente, de elevar nossas vibrações, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Eu sei que existe uma porcentagem muito grande de pessoas que estão nos acompanhando que estão preocupadas com os próprios despertares, né? E isso é muito importante. É muito importante, é uma fatia muito grande, é uma fatia muito importante, e a gente está aqui para auxiliar e para ajudar. Só que o objetivo, uma vez que reconhecido as dificuldades, trabalhadas as dificuldades, o próximo passo daquele que desperta é ser mais um ponto de luz. É ser mais um ponto de luz, é ser mais um grupo, uma pessoa que leva conhecimento, informação, e assim por diante, que se formem outros grupos, porque o nosso objetivo nesse planeta é apoiar e ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, com orientações que às vezes são tão simples. Às vezes a pessoa está passando uma coisa que acha que é tão complicado, na cabeça dela está tão complicado, e às vezes é uma coisa tão simples, apenas um exercício de energia, de movimentação energética, dá uma solução assim que a pessoa demorou anos para chegar a essa conclusão. Então, gente, gostaria de contar com vocês na abertura desses grupos, principalmente nas quintas-feiras, né? Quintas-feiras nós fazemos a nossa reunião. Às 20 horas nós nos juntamos fisicamente aqui em Peruíbe, e outros grupos já estão se formando em vários lugares do país, fora do país também. Tem um pessoal bem ativo de Portugal, Reino Unido,
Nicarágua, tem vários até em Miami, Estados Unidos, alguns outros lugares. São brasileiros ou pessoas da língua portuguesa, ou que entendam a língua portuguesa, que estão se movimentando e se juntando para participar dessa nossa meditação de quinta-feira, com o objetivo de elevar nossas vibrações. Quando a gente estiver num alto grau de energia, de elevação energética, a gente levar essa luz a nível de cura fraterna, tratar de encaminhar essa luz, mostrar, trazer essa energia, de se predispor a entregar essa energia aos nossos mentores para que acompanhem e leve essas energias àqueles que têm a necessidade maior que a gente. Porque, por incrível que pareça, por maior dificuldade que nós estejamos passando, sempre existe aquele que tem um pouquinho de problema a mais. Então esse é um trabalho de doação que eu acho muito importante dentro da nossa missão, de poder apoiar aqueles que têm alguma dificuldade, sejam elas dificuldades de doença, dificuldades financeiras, emocionais, desequilíbrios de qualquer ordem. O objetivo é reharmonizar, reestruturar as condições energéticas e espirituais, né, dando brecha para que essas pessoas possam ter uma melhor fluência em suas vidas, para que ela possa dar um passo, ela sair, é tipo dar um tranco, né? Porque depois que a gente faz a nossa doação energética, é como aqui com a gente. Eu acabo passando a informação, só que cada um sabe o que vai fazer no dia de amanhã. Vai utilizar essas informações, vai aproveitar elas, vai fazer alguma mudança verdadeira na sua vida para que esteja de maneira mais coerente com a luz. Isso é cada um de vocês que estão aí que vão ver se isso lhe cabe ou não lhe cabe. Cada um tem o seu momento. Nesse sentido, eu acho que cada um tem o seu momento. Porque a informação está chegando, né? As energias estão chegando. A transição planetária está aqui. Nós já estamos vivenciando. O tempo nosso parece que está muito acelerado. E aí, se alguém quer esperar, fique à vontade, isso é uma coisa do critério de cada um. Eu acabo fazendo esforços que essas palavras realmente façam sentido na vida de vocês e que vocês possam realmente se reorganizarem aí dentro de suas vidas, dentro de um conceito mais elevado, dentro usando as ferramentas que a gente tem aprendido aqui, que a gente acaba falando, acaba escrevendo, e que utilize tudo isso de uma maneira mais positiva na vida de vocês, emocional, espiritual, financeira, familiar, ou seja, que cada um trabalhe, use essa informação em prol de benefícios. Bem, vamos à aula de hoje. Eu falei ontem na live, né, e eu acho que é muito importante. O tema de nossa aula de hoje é sobre a meditação e sobre as movimentações básicas energéticas. Por que nós vamos falar disso? Eu acho que para aqueles que fazem a busca da elevação, né, e a gente tem um momento de elevação para reestruturar nossas energias, reestruturar a nossa mente, nosso cérebro, com todas essas nuances do cotidiano, né? Que às vezes nas nossas profissões a gente acaba acelerando demais, ou seja, em casa, com filhos, com marido, com esposa. A gente está tão atento ao mundo externo que eu acho que uma das coisas mais importantes é voltar-se para o mundo interno,
né? Se nós queremos melhorar nossas ações, nossas atitudes, se nós queremos chegar a ter os nossos próprios contatos com a espiritualidade, seja com nossos mentores, com nossos irmãos de luz, com nossos irmãos estelares, na verdade, a gente tem que começar a ir para dentro, porque não adianta ficar buscando tudo do lado de fora, um ensinando uma coisa, outro ensinando outra, um falando uma coisa, e a gente indo por crença e por osmose, né? Virando o papagaio da nova era, que fica simplesmente repetindo palavras bonitas. Então, falar de despertar é uma coisa, despertar é outra. Falar de amor é uma coisa, vivenciar o amor é outra. Falar de mensagens elevadas é uma coisa. Conseguir canalizá-las verdadeiramente é outra. Então, nosso objetivo aqui é justamente começar a dar os primeiros passos para que a gente possa vivenciar isso também. Então, o primeiro passo que eu acho que é muito importante é que todo mundo, antes de dormir, é a melhor hora, segundo o meu ponto de vista, mas cada um tem o seu melhor horário. Tem gente que tem a disponibilidade de fazer durante o dia, durante a tarde, após a refeição, antes da refeição. Não existe uma hora específica. Antes que perguntem, porque muita gente pergunta, poxa, se eu meditar 6 horas da tarde é diferente se eu meditar às 10? Não, é tudo igual, é a predisposição que a pessoa tem, a disponibilidade, é isso que vai fazer uma boa meditação. Então, eu sugiro, né, por que eu falo antes de dormir? Porque é um momento que a gente já se prepara para a nossa jornada de descanso físico e projeção extrafísica, né? Então, geralmente quando nós dormimos, antes naqueles momentos, naquela última hora antes de a gente dormir, o que acontece nessa última hora é mais ou menos aquilo que nós levamos para o plano astral, para o nosso descanso físico e para a nossa projeção. Se a pessoa briga, se a pessoa discute, se a pessoa tem problemas nessa última hora antes de dormir, certamente ela não vai ter uma boa noite de sono, certamente ela não vai estar, ela vai, astralmente, ela não vai para ambientes muito legais, porque tudo é ressonância. No entanto, o inverso, baseado nesses preceitos, o inverso também é verdadeiro. Se nós nos prepararmos nessa última hora, antes de dormir, para que nós tenhamos um bom sono, um bom descanso físico e nos preparar para uma projeção astral, onde a gente vai trafegar em níveis melhores, eu acho que seria o mais ideal. Eu acabo falando as coisas como se todo mundo já imaginasse e já soubesse, né? Projeção astral, gente. Todo o nosso corpo, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo espiritual, né? Conhecido como psicossoma. Esse é o nome científico até, pelo estudo da conscienciologia. Então nós temos o soma, que é o corpo físico, o psicossoma, que é o corpo extrafísico ou perispírito. E nós temos o mental soma, que é o corpo mental. Então nós temos, de todos os corpos que falam que existe por aí, somente 3 foram reconhecidos e tivemos a possibilidade de experimentar, né? Porque falam-se de 7 corpos, 11 corpos, X corpos. Mas, para quem já conseguiu tem um certo domínio de fazer uma projeção astral consciente,
que é sair do seu corpo físico, que o seu corpo extrafísico, o seu espírito, vamos dizer assim, a moda antiga, consiga sair do seu corpo físico, tendo esse corpo energético, esse corpo espiritual, a segunda dobra, ou seja, a segunda saída é do corpo mental desse corpo espiritual, é onde que está a consciência de tudo. Isso depois vai ser uma aula específica, mas o importante é que nós entendamos que todos nós, todos seres vivos se desdobram espiritualmente enquanto dormem. Muitos saímos 5, 10 centímetros, ou seja, o corpo físico relaxa e devido a esse relaxamento, o corpo astral ele se desconecta do corpo físico, que é a maneira que o corpo espiritual tem de receber melhor as energias cósmicas para ter aquele descanso regenerador, para ter aquele resgate energético para o dia seguinte. Porém, muitas outras pessoas, elas se desconectam, né, do corpo totalmente e volitam, ou seja, elas flutuam em lugares do plano astral. Ela pode estar no quarto dela, na casa dela, ela pode estar no bairro, na cidade. Tem pessoas que vão a outros países, tem gente que vai para outros planetas. E é nesses momentos também que nós nos reencontramos ou com entes queridos, ou com inimigos extrafísicos. A gente tem que ver que tem os dois lados da moeda. E muitas vezes nós vamos, para quem lida muito com essa energia estelar, com esses seres extraterrestres, existem as visitas a essas naves, né? Para quê? Para aprendizado, ou nós mesmos saímos para cidades astrais. Nós temos os cursos, participamos de cursos, de palestras e vamos aprendendo. E de repente quando a gente acorda de manhã, nosso corpo retorna, nosso corpo espiritual retorna ao nosso corpo físico e às vezes vem aquela sacada, às vezes vem aquelas soluções de problemas. Às vezes a gente se encontra com pessoas que falam, poxa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Às vezes, no campo astral, lá no plano astral, você teve algum contato, você fez parte da mesma turma de algum grupo, por afinidade, etc. São infinitas as possibilidades. Um dia nós vamos falar somente de projeção astral e entender algumas técnicas de como sair do seu corpo físico. No entanto, agora nós temos que voltar ao nosso tema original, que é a meditação, para que a gente possa se sintonizar, para que a gente possa nos interiorizar e, quem sabe, até depois ter um bom sono físico e aproveitar dos benefícios da projeção astral. Eu acho que eu não sou nenhum professor yogi, nunca fiz yoga, nunca fiz um curso de meditação. Lembro que no passado eu fiz um curso de meditação transcendental, nem sei se deu andamento nisso, mas foi muito legal na época. Mas quando a gente fala em meditação, nós brasileiros acabamos mudando um pouco o sentido da palavra. Quando você fala para alguém, poxa, eu vou meditar naquilo que você está falando, ou medite sobre isso. O meditar é justamente o inverso. Meditar é justamente, na linguagem yoga, é não pensar em nada, entrar num estado profundo dentro do seu eu ali e desconectar do mundo afora, não ter nenhum... É onde você entra no nada, né? Mas nós brasileiros utilizamos o termo meditar como que focar um pouco
em algo diferente, né? Mas nós vamos usar os dois sentidos da palavra. Então vamos fazer o seguinte: antes de dormir, ou em um horário que você desejar, acho que o mais importante é a pessoa sentar, de preferência sentar antes de deitar, porque deitar a pessoa dorme muito facilmente, porque você acaba relaxando totalmente seu corpo e o cérebro está condicionado a relaxou, dormiu. Então às vezes a gente perde aquela oportunidade em que o nosso estado, nossas ondas cerebrais estão naquele meio intermediário que chamam alfa, né, em estado alfa, que a gente consegue estar conscientemente, porém entre o estado de dormindo e acordado. E esse é o estado de onda cerebral que nós temos que fazer esforço para se manter, que é o estado alfa. É importante que vocês consultem isso também, entendam maiormente, porque se eu for falar de cada palavrinha que a gente usa, são muitos anos aí que a gente vai passar falando muita coisa e vai perder tempo. Então, estudem depois, pesquisem na internet o que é o estado alfa, quais são as ondas cerebrais, tá? Então, o objetivo sentou, numa posição cômoda, pode ser numa cadeira, numa poltrona. Tem gente que gosta de ficar na posição de lótus, né, com a perna cruzada. É muito legal que tem a possibilidade de não ter interrupções, né? Eu sei que para quem tem filho às vezes tem dificuldade, mas espera o filho dormir para depois fazer esses exercícios. Então nós vamos sentar, nos acomodar, preferir estar com a coluna ereta, com a coluna bem retinha, para que flua melhor a energia. Porque a energia ela vem do cosmos, entra no nosso chakra coronário, ele circula entre os nossos vórtices energéticos chamados chakras e ela vai para a Terra. Então nós fazemos uma interligação entre a energia cósmica e a energia terrena. E o nosso objetivo é fazer com que isso funcione, né? Então nós vamos relaxar, nós vamos respirar profundamente, se estica, estrala o dedo, estrala o que for, respira profundamente, oxigena o cérebro. A gente respira muito mal no nosso cotidiano, então aprender a respirar mais profundamente, deixar que o oxigênio entre dentro dos nossos pulmões e que circule em nossa corrente sanguínea e que depois a gente solte aquele ar pesado, né? Que acaba purificando a nossa densidade. Eu costumo utilizar a respiração 4x4, que é inspira durante 4 segundos, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, segura por 4 segundos, solta durante 4 segundos, inspira por 4 segundos, sem nada no pulmão, aguarda mais 4 segundos, inspira 4 segundos, mantém 4 segundos, expira 4 segundos, segura 4 segundos. Essa respiração 4x4 vai dar o tempo de oxigenar nosso cérebro, nosso corpo. Reter esse ar vai fazer com que ele circule melhor. Expira também na mesma proporção. Vocês vão perceber que o nosso foco, então, vai começar a ficar na respiração. Já começou o primeiro estágio do contato com você mesmo, deixando o contato do mundo externo e voltando com o seu mundo interno. O seu corpo, sentir o seu corpo. Quantos de vocês não percebem o seu coração bater?
Alguém já parou para tratar de sentir o coração batendo? É uma coisa tão simples, mas tenho certeza que 90% de vocês não faz isso. Isso é natural, isso é comum. A gente não dá atenção para isso. Mas é importante que a gente dê. Porque se nós queremos, em algum momento, canalizar, se em algum momento nós queremos ter um contato com irmãos de luz, se nós queremos sentir as vibrações mais elevadas, a gente tem que começar a diferenciar o que somos nós, o que nós sentimos na nossa naturalidade, com aquilo que está chegando para nós. Porque senão, às vezes as pessoas perguntam, como nós sabemos que nós estamos, que eu estou canalizando, que é algo da minha mente ou que é algo canalizado, que é uma consciência ali que está trazendo essa informação? Começa a primeira falha, que não é se conhecer, não é entender o seu próprio processo, as suas próprias energias, o seu próprio temperamento, as suas próprias emoções, o que você sente de você. Quando você aprende a entender quem é você, você começa a entender mais aquilo que se aproxima de você. Porque às vezes seres de muita luz, às vezes eles de tanta luz têm, que nós precisamos nos esforçar para sentir essas energias. Porque às vezes é muito fácil você sentir um recém-desencarnado, que você morre de arrepio, sente muitos arrepios, começa a bocejar, porque isso está muito denso, está muito próximo da nossa realidade material, da nossa realidade de densidade. Mas para ir para frequências mais elevadas, nós precisamos, então, ir até um certo ponto em que a gente consiga ter a sensibilidade dessas energias. Então, voltando aos exercícios, nós vamos fazer essa respiração, prestar atenção no ato de respirar, e vamos fazendo isso, e não coloque tempo. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor para você, porque você está aí ajudando a tua mente a acompanhar a tua vontade, porque ela é tagarela. Você vai colocar ali, de repente vai coçar o ouvido, de repente vai vir, vai passar passarinho na sua imaginação, vão aparecer todos os problemas, vão aparecer... O ego, ele vai lutar exorbitantemente para não permitir que você acesse o seu eu interior. Por que o ego não é uma entidade separada de nós? Somos nós mesmos. Mas é a ferramenta que nos foi dada para que a gente possa desvencilhar esse ego e fazer as pazes, não é eliminar ninguém. Você não pode ir contra o seu ego. Você tem que fazer as pazes com ele. Você tem que entender ele tem que te entender, e ele vai ter que te respeitar. Você tem que ensinar ele a te respeitar, que é você mesmo, que você, naquele momento, você precisa para você. Após essa movimentação de respiração, você vai perceber que seu corpo começa a entrar numa vibração agradável, num relaxamento agradável. Você acabou desvencilhando em algum momento todos esses macaquinhos aí emocionais que acabam atrapalhando o seu cotidiano. Mas você já faça esse esforço. Você não vai fazer isso. Muita gente não consegue fazer isso na primeira, na segunda, na terceira vez. Isso é uma coisa para se insistir. É coisa para fazer todos os dias, ou quando possível, o máximo que possa. E insistir, insistir, insistir. Porque, imagina,
Tem gente que tem 20 anos, 30, 40, 50, 60, 80 anos, 90 anos, teve toda uma vida de tagarelice mental e estar agora querendo justamente o inverso, acabar com essa mente tagarela, não é fácil, é uma desprogramação, é uma desconstrução. Então a gente vai fazer esse esforço. Estando já nesse estado de harmonia, né, um pouco mais de paz, você vai perceber que você começa a perceber as suas energias circulando, movimentando, você vai perceber as suas palmas da mão começam a ficar irradiantes, o seu corpo começa a ficar irradiante. E aí é onde que nós vamos entrar com as movimentações básicas energéticas, que são, primeira coisa, nós temos que reconhecer o que são energias, entender que todos nós temos um corpo energético e entender que nossa vontade tem a capacidade de movimentar a energia. O Reiki, Theta Healing, um monte de nomes que dão aí na internet, quando fazem a imposição de mão, né, para ou canalizar energia, né, do cosmos e canalizar essa energia, ou doar a sua própria energia. Então, a gente tem que ter a consciência que todo mundo consegue manipular as energias. Às vezes a gente pode começar a fazer exercícios, né, de tratar de sentir. É importante que a gente trate de sentir as nossas energias, irradiar a energia com a mão direita, receber com a esquerda e vice-versa. Criar uma bolinha energética, começar a movimentá-la. Eu lembro que lá com meus 14, 15 anos eu ficava na minha sala, no meu quarto, e às vezes minha mãe abria a porta e falava, menino, deixa de ser louco, deixa de ser bobo. Porque eu ficava lá mexendo a energia e sentia ela, e chegava uma hora que eu até visualizava essa energia. E essa energia você consegue criar formas, né? Você consegue manipular essa energia. Se tem algum vidente, né, por aí assistindo, vão perceber que nesse momento eu estou criando verdadeiramente uma bola energética, né? Então você começa a movimentar essa energia. E isso nós podemos fazer todos. Podemos e devemos movimentar essa energia. Tendo ciência que nós temos essa energia, que nós temos a condição de manipular essa energia, nós vamos tratar de nos ficar mais retos, podemos ficar em pé nesse momento, ou deitados, ou sentados também. Mas eu falo em pé ou deitado porque o nosso corpo vai estar reto. Nós sentimos, já não é imaginar. A imaginação é boa até um estágio, porque as pessoas elas são criativas, né? Vamos imaginar uma grande bola de luz dessa cor. Então, nossos pensamentos, nossos desejos, na quarta dimensão, elas podem se plasmar, elas podem se tornar realidade. Porém, mais do que tudo isso, é ter o domínio dessa energia, lidar assim com maestria essas energias e poder manipular elas em você. Na verdade, você está fazendo tudo isso com suas próprias energias. É manipular as suas próprias energias, é reconhecer suas próprias energias. Quando então nós tivermos esse domínio energético, eu vou postar um vídeo, logo depois desse vídeo, eu vou postar um vídeo que eu gostaria que todos vocês assistissem, que se trata justamente de uma ilustração. É que eu não sei mexer ainda com esse negócio, comprei uma placa aqui, não sei nem como que faz para ligar, que dava para colocar nesse vídeo aqui como um vídeo externo, mas eu ainda vou aprender. Então esse vídeo mostra, ilustra a energia que você movimenta da sua cabeça, pescoço, tronco,
estômago, coxas, pernas, até a ponta do dedo, e você sobe novamente essa energia. E você desce essa energia, você concentra essa energia. Não é uma imaginação, é a força de vontade. Então essa circulação energética, né? A professora Nancy Trivelato, do IAC, né? Academia Internacional de Conscienciologia, maestra nesse estudo, traz todos os benefícios. Tem um livro espetacular dela, muito técnico, né? Mas de extrema importância para o conhecimento humano para lidar com as próprias energias. Então é uma leitura acadêmica, baseado no científico e no energético e espiritual também. Depois eu vou deixar aí o nome para vocês, se vocês desejarem fazer essa leitura, que é muito importante. Então, ela colocou o nome dessa movimentação de OLVE, né? Oscilação longitudinal voluntária energética. Eu acho que é isso. Oscilação longitudinal voluntária energética. OLVE, O-L-V-E. Vocês podem pesquisar depois também. Ou como antigamente se falava, circulação fechada de energias, porque você, através de sua vontade, você vai circular essas energias no seu corpo, para cima e para baixo, por dentro do corpo. Imagina você fazer um escaneamento até a sola do pé e voltando até a cabeça, e vai acelerando esse escaneamento, vai acelerando. Acelera até um ponto que nós alcançamos um estágio energético chamado estado vibracional. É onde existe uma ressonância entre todos os nossos chakras e o nosso corpo energético, como que acende. É uma sensação tão maravilhosa, tão desintoxicante, que nesse momento nós afastamos todo e qualquer miasma, que são aquelas, o miasma são formas, pensamentos, né, que são criadas através dos pensamentos negativos humanos. Então isso se gruda no corpo energético das pessoas, no psicossoma ou perispírito das pessoas, elas ficam nos ambientes. Então quando você acende essa incandescência energética, chamado estado vibracional, isso você expurga todas essas negatividades, toda e qualquer impureza energética, toda e qualquer negatividade que pode estar próximo, e mais do que a melhor das coisas, todo e qualquer assediador, todo e qualquer obsessor que possa estar acoplado à sua aura, ao seu campo energético. Nesse momento ele leva um choque energético e se retira. Então, olha só a importância, então, de ter o domínio energético. Não vai precisar ir em centro de espírita, não vai precisar ir em centro de umbanda, não vai precisar procurar guru por aí, mestre, pessoas das diversas consultoras para fazer um trabalho de desobsessão. Você mesmo vai ter essa capacidade de fazer o autodesassédio, a autodesobsessão. E isso nós podemos utilizar a qualquer hora do dia. Chega um momento que nós criamos a prática, como andar de bicicleta, a gente vai levando uns tombinhos, não consegue andar. Daqui a pouco você está pulando rampas, pulando montanha. E é assim esse domínio energético, que às vezes você está num ambiente. Ponto número 1, você vai ser afetado, você não é afetado pela densidade negativa daquele ambiente, e mais, você consegue fazer um trabalho de purificação daquele ambiente com as suas energias. Porque cada vez a gente consegue expandir mais, exteriorizar mais essas energias.
vamos falar de um domínio energético muito comum, que a gente, para quem leu a Bíblia, para quem leu as histórias dos avatares antigos, nós sabemos que os avatares, pessoas que simplesmente se aproximavam desses avatares, se curavam somente de tocar essas pessoas, simplesmente de estar próximo a essas pessoas. É a pureza, é a energia, é esse campo energético que que esses seres geravam com toda a naturalidade, já fazia parte da vida cotidiana deles, e essa energia, por onde passava, ela acaba iluminando quem passava próximo. Nós vemos isso no nosso cotidiano. Tem pessoas que às vezes a gente chega perto, começa a se sentir mal, não fica legal, começa a sentir uma sensação ruim. Você está acoplando, você faz uma assimilação simpática, né? Por simpatia você se conecta na aura dessa pessoa e você acaba absorvendo essa energia e isso começa a te fazer mal. Em compensação, tem pessoas que onde chegam, o ambiente fica grato. Né? Parece que aquele negócio dá um ânimo, às vezes a gente se agrada de estar do lado de algumas pessoas, porque aquela pessoa está irradiando algo legal, algo positivo, são as energias dela. Às vezes ela trabalha aquela energia conscientemente, às vezes o estado de vibração dela, de natureza, porque ela já vibra positivamente, ela já tem aquela energia comum, ela não faz nada, é o comum dela. Então, para que seja justo para todo mundo tem essa capacidade. Ninguém nesse mundo é diferente de ninguém. Todos nós temos as mesmas condições, todos nós temos as mesmas oportunidades, basta que nós mesmos façamos os nossos esforços. No começo da nossa jornada, é lógico que a gente só vai lembrar de fazer à noite, né? A gente só vai lembrar na segunda-feira, quando o Carlos está falando, e depois que isso se torne cotidiano, de repente ele lembra na segunda, de vez em quando na quarta, de vez em quando na sexta, depois segunda, terça e quarta, de repente todo dia ela começa a movimentar essa energia, chega uma hora que se torna ato comum, E quando isso acontecer, você vai perceber que você passa a ser um instrumento de luz. Porque se você tem esse domínio energético, você consegue sempre manter sua vibração num estágio, numa condição bem elevada. Se você não se permite que seu campo energético está tão protegido, tão consolidado, que você não sofre interferências externas. Pelo contrário, por onde você passa, as suas energias elas vão irradiando, contaminando positivamente os ambientes que você passa. É lógico que vão começar a se aproximar pessoas diferentes de você, pessoas que se sintonizam melhormente com você. Isso é o que gera a sintonia, isso é elevar a vibração. Tudo é um processo energético. Elevar a vibração é justamente isso, manter suas energias em graus cada vez mais, vibrando mais positivamente. Então, gente, eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês, uma vez que vocês visualizem esse vídeo que a gente vai colocar em seguida. Depois eu vou fazer uma montagem, que aqui é live, é ao vivo, não dá para fazer, mas depois lá no YouTube, quando eu subir o vídeo, eu consigo juntar os dois vídeos e no término do vídeo, né, da nossa aula, eu vou deixar em continuidade para que vocês façam esses exercícios. É uma coisa assim, depois eu quero ouvir o comentário de vocês nesse vídeo. Primeiro, eu gostaria de saber as dúvidas de vocês, né, sobre o que nós estamos falando aqui agora, porque hoje é um tema muito importante, né?
Tenho certeza que caberão algumas dúvidas e estou aí disposto a respondê-las. E mais que nada, no outro vídeo, que vocês comentem qual foi sua reação, qual foi a sua sensação após fazer essa movimentação energética. Vou de antemão, não é sugestão, não interpretem isso como uma sugestão, não quero interferir na mente de cada um, mas eu gostaria de mostrar, falar de alguns sintomas comuns. Os zumbidos no ouvido podem aumentar no processo de movimentação energética, tá? Alguns estralos intracranianos, né? Um crack, crack. Isso pode acontecer, né? Isso é tudo energia. Chakras podem... vocês vão perceber que a movimentação energética, vocês vão fazer uma limpeza nos chakras, vocês vão abrir, desintoxicar, colocar em pleno funcionamento todos os chakras. E vocês sabem que com cada chakra ele tem uma ligação com a nossa emotividade, com a nossa espiritualidade. Nós temos os chakras superiores, os chakras inferiores. Cada um ele está ligado a um aspecto, né, da nossa vida. Então, se nós conseguirmos, através dessa vontade, e uma vontade forte mesmo, de movimentar essas energias, nossos chakras vão começar a se ativar. E eles se ativando, vários aspectos de nossa vida vão se ativar. É como voltar a ter vida novamente, né? Um estudo que eu particularmente fiz, porque eu tenho um equipamento chamado de bioeletrografia, né? Que a gente faz análise dos campos energéticos da pessoa, que a bioeletrografia é uma evolução da foto Kirlian. Um dia eu vou falar sobre isso. E eu tenho um equipamento chamado BioWell, que a gente faz a leitura de todos os dedos, né? E ele monta todo o gráfico energético da pessoa. Então eu percebi que pessoas com reclamação de depressão, geralmente elas têm os chakras bem fraquinhos, uma energia bem fraquinha, bem introspecta, né? E que depois desse trabalho de movimentação energética, onde se abrem esses chakras, onde se dá movimentação para eles e expansão e limpeza, lógico, numa segunda medição, né, desses mesmos, assim, a energia desse pessoal muda totalmente, de qualquer um muda, mas no pessoal que tem a depressão parece que ela se amua muito, então a abertura dá uma diferença muito grande. E depois todos os aspectos da vida dela, porque está com os chakras em plena movimentação, todos eles acabam restabelecendo o seu equilíbrio e voltando a ter uma vida normal e ainda um pouco mais extasiados do que o grande padrão por aí. Porque ela, afinal de contas, ela saiu de um grande buraco. Gente, nós temos, assim, o tema energia, o tema movimentação energética, é um tema muito importante para que todos saibam, para que a gente entenda o caminho da espiritualidade. Nós estamos preparando, se vocês perceberem, dentro dessas aulas, o nosso objetivo é justamente nos preparar, seja fisicamente, seja energeticamente, seja espiritualmente, seja em nossa conduta principalmente, seja em nosso conhecimento, para que daqui a pouco nós consigamos perceber aqueles que nos rodeiam, as energias que nos rodeiam, os seres que nos acompanham, que nós possamos aproximar aqueles seres que nos fazem bem e possamos afastar aqueles que nos façam mal. Quando a gente tem esse reconhecimento energético, a gente tem a capacidade de olhar para uma pessoa, sentir a energia dela e você traz informação daquilo. A energia, ela traz toda uma informação. Então você acaba entendendo um pouco a intenção
daquela pessoa. Se a pessoa está mentindo, se ela não está mentindo, se ela está com boa intenção contigo, se ela está com má intenção, a gente consegue fazer uma análise do perfil energético baseado no reconhecimento que a gente tem. E o conhecimento energético só vem com a prática. Então, durante as nossas aulas, sempre a gente vai estar falando de prática, a gente está falando aqui agora, mas terminando o vídeo, faça suas brincadeiras energéticas, brinque com o seu marido, com a sua esposa, com o namorado, com a namorada, com os seus filhos, trate de mexer a energia, pergunta se sentem energia, com a vontade, movimenta a energia que você está lançando, pode usar as mãos, né? Geralmente a gente tem os nossos chakras, né, palmares, que ficam nas plantas da mão, que é onde nós temos a maior sensibilidade. Manda energia, recebe energia, faz uma troca, manda durante 1 minuto, manda energia, veja se a pessoa ao lado sentiu. Depois pede para que essa pessoa mande energia, receba essa energia, vê se você está sentindo. Depois mande essa energia com informação, mande essa energia com paz. Perceba se essa outra pessoa está recebendo essa energia com paz. Pede, ela, por sua vez, manda essa energia com alegria, com amor. Aí vocês vão perceber que toda essa movimentação que nós fazemos de elevação vibracional, de canalização de energias, né, de doação energética, ela pode ser usada com informação, com pensamentos, e você consegue irradiar. Lamentavelmente, os seres que não têm boa intenção sabem disso também, né? Então eles também usam as mesmas técnicas para fazer o mal, né? Para mandar energia ruim, para colocar um pensamento negativo. Então essas entidades, essas obsessoras, sabendo disso, elas fazem justamente o mesmo trabalho, emanando energia com pensamentos, onde acaba interferindo a nossa vida, no nosso cotidiano. Mas como sabemos que contra a luz não há força nenhuma que possa movimentar mais do que esse amor universal, então a gente pode ficar muito tranquilo. Mas que nada é isso, essa informação é para que vocês saibam que existe a mesma inteligência positiva, existe a inteligência negativa, né? Para cada vírus, um antivírus. E às vezes a questão é que muita gente que é fabricante de antivírus fabrica vírus para ter a solução. Depois dê uma repensada sobre isso, que muita gente gera problemas para dar as soluções para esses problemas. E essas têm sido muitas mensagens que têm chegado aí a muita gente. Prestem atenção nisso. Irmãos, vou encerrar por hoje, senão fica uma aula cansativa. Que tenha uma semana de muita luz, de muita paz e de muitos exercícios. Eu espero todos vocês na quinta-feira manipulando positivamente suas energias, porque nós temos trabalho para fazer em nossa movimentação de cura por aqueles que necessitam. Eu espero vocês nessa quinta-feira às 20 horas. Tá bem? Namastê, irmãos. Fiquem na paz. Tchau.